Olha, mi gente, como estão? Gente, vocês vão ver do nada eu falando umas línguas totalmente aleatórias, mas releva, tá? Minha mente é meio, assim, cheia de gaveta, cheia de informação, e eu vou só soltando. Esse é o segundo vídeo do canal, muito obrigada por voltar, se é o primeiro. Não esquece de ver o anterior da apresentação de por que eu saí do Brasil pra voltar pro Japão, do Japão pro Brasil, do Brasil pro Japão. E, enfim, vamos lá, né? Como foi fazer faculdade de arquitetura no Japão? Tudo começou, né, quando eu estava fazendo a pesquisa de onde estudar, qual faculdade que eu vou estudar. Então eu pesquisei muito todas as faculdades de arquitetura do país. Sim. E eu fui estudando cada opção, assim, onde seria melhor, onde tinha mais opções e tal, não sei o que lá. E fiz uma listinha, assim, acho que tinha umas 7, mais ou menos, das que eu tinha visto. E eu ainda coloquei, assim, em ordem, da que eu mais queria, pra as menores, né. Dentre elas, tinha a opção de estudar só arquitetura em universidade. Tinha arquitetura puxada para engenharia, arquitetura puxada para pesquisas. E tinha, acho que umas duas ou três que eram curso integrado de arquitetura e design interiores. E eu já estudava design interiores, eu estudei 1 ano de design interiores. E eu gostava muito do curso, queria continuar. Meu plano era fazer design interiores, depois arquitetura. Ou vice-versa, acabou sendo design interiores primeiro. Mas eu vi essa opção que dava pra aprender os dois ao mesmo tempo, arquitetura e design interiores. Eu disse, é esse que eu quero. E essa era a minha primeira opção, gente. Meu Deus. Então, umas 2, 3 delas eu cheguei aí pra visitar, pra ver como era e tal, antes de me matricular. E a primeira, né, a que eu mais queria, ela foi realmente a que eu mais gostei. Ficava em Shibuya, fica ainda, né, que ela ainda existe. E eu queria muito entrar nela. Quando eu fui lá e eu conheci os professores, e tinha um professor que ele era jovem, e ele é muito, assim, empenhado em mostrar pro pessoal como era o jeito, assim, dele explicar, sabe? Quando você faz uma coisa, assim, com vontade, com paixão. Então eu vi assim, é aqui mesmo que eu quero que você seja meu professor. E isso me inspirou muito, esse professor específico. O que foi que eu decidi? Na ordem dos que eu tinha selecionado, das faculdades que eu tava, né, com a intenção de entrar, eu fui no primeiro a que eu mais queria, se eu não passasse pra segunda, terceira e tal, e indo. Fiz, né, a matrícula da primeira faculdade, a que eu mais queria, a que tinha esse professor e tal. Tava bem nervosa. Mas, como eu disse, né, no vídeo anterior, fiz a prova de proficiência, fiz as provas da faculdade, fiz todas as entrevistas e não sei o que lá, e passei. Sim, eu passei na faculdade que eu mais queria entrar. A que mais me inspirou, a que mais eu fiquei, assim, impactada. E entrei lá. Aí tal, né? Tudo começou com a cerimônia de recepção, de abertura, que começa o ano letivo em abril. Daí todo mundo vai lá de terno e tal, fui lá. E toda aquela recepção, aquele monte de gente, novos alunos, foi assim, uma coisa maravilhosa. Em todos os momentos, assim, desde o momento que eu fui lá visitar, até o momento que eu recebi a carta, né? Fazer o processo não foi maravilhoso não, mas receber o papel assim, dizendo, você foi aprovado, eu fiquei assim... Então, fui seguindo, né? Participei dessa cerimônia de abertura, começaram as aulas e era só japoneses na minha turma. Tinha uma menina, que era a filipina. E os professores, todo mundo assim, todo mundo japonês. Deu me bater muito bem com essa filipina. Eu gosto muito dela, minha amiga, assim, amigaça até hoje. E com as outras pessoas também, assim, foi bom. Tá, vamos lá, né? Processo. No começo, assim, cada um fazia seus projetos, trabalhos, por conta própria e tal. Depois começaram os trabalhos em grupo. Nesses trabalhos em grupo, alguns deles eu fiz com essa amiga filipina, né?
E, meu Deus, era muito bom. A gente ficava conversando e criando coisas. E até quando a gente participava, assim, em grupo, que era só eu e ela, e outros grupos tinham mais gente, a gente terminava primeiro, porque a gente tava tão, assim, no foco de fazer. E fazia, se divertia e tudo mais. Então foi uma experiência, assim, muito, muito, muito massa. E quando tinha com grupo com outras pessoas também rolava e tal, mas não rolava, assim, na mesma intensidade, sabe? Então era como, assim, não sei, gostos, estilos diferentes. Então eu e ela batia muito, assim, nossas ideias que a gente curtia, o jeito que a gente fazia, nossas conversas, estilo musical, tudo. Aí foi uma experiência, assim, muito, muito boa. Participava de eventos da escola, quando a gente tinha exposição em algum lugar, a gente participava lá dessa exposição. Então eram várias atividades. Como era Shibuya também, então a gente sempre saía, assim, pelas ruas com os professores, assim, contando explicações dos prédios mais famosos, história dos lugares e tal. E tinha as aulas teóricas. Ai, meu Deus. Gente, um desafio, né? Porque eu era um bebê, recentemente aprendendo, assim, toda a língua. Então, ver aqueles livros, assim, tudo em kanji, tudo assim, sem nenhuma traduçãozinha, nem nada. Foi desafiador? Foi, mas também não foi também o fim do mundo. Porque como que eu fazia, né? A aula era toda em japonês, mas como eu já tinha cursado anos anteriores, as aulas eram bem parecidas. Linha, tal, não sei o que lá. As aulas de começo, assim, era tão igual que eu ficava assim, olhando o professor e pensando, nossa, já assisti essa aula, sendo que sabe quando você troca a dublagem e tá em japonês. E tava assistindo a aula, tudo de novo em japonês. E era engraçado, assim, nas aulas de desenho, que tinha que se segurar a régua pra fazer os traços e eu tinha mania de travar. O professor passava e destravava, porque tinha que ser do jeito deles. Porque todo mundo tem que fazer do jeito que fala, senão não tá certo e tal. Enfim. Aí ele ia lá e destravava. E pra poder mexer, né, na régua, você trava, ela para. Você destrava, você regula a altura da régua. E aí ia lá, destravava. Aí, pra usar assim, travar, não sei o que. Aí eu, tá bom. Aí ele passava, ia embora, eu ia lá travar. Ele passava de novo, ia mexer na minha planta, via que eu tava travada. Não, é pra travar. Enfim, né? Tipos de coisas que aconteceram. O que mais que aconteceu? Aí, nossa, aula de lei, a lei de arquitetura. Um livro desse tamanho, gente, meu Deus do céu. Aqueles livros de direito, sabe? Blá! Literalmente, livro de direito da arquitetura daqui. Babado, babado. Tinha aula, assim, que eu tava assim... E realmente, eu entendi as aulas. E o que era muito bom também, porque como é um conteúdo novo, né, arquitetura, todo mundo tava aprendendo ali do zero também. Então eles iam falando, né, o que era, cada palavra, nomenclaturas, não sei o que lá. E o que eu não entendi, eu tava sempre com o celular na mão. Sempre tive a sorte, graças a Deus, de estudar assim, de sentar sempre na parede, né, não era um cantinho. E eu ficava sempre com o celular ali, pesquisando. Tipo, o professor falava uma coisa, não entendi, eu ia lá pesquisar, via o que era e entendendo. Então no começo eu fazia bastante isso, até que eu parei de fazer, porque eu já tava entendendo tudo naturalmente. Sendo que realmente tinha aulas assim, que eu ficava assim, uns conteúdos que falava assim, gente, entendi nada. Aí quando o professor saía, parava de falar alguma coisa, aí eu virava assim de lado, porque na sala cada um sentava em mesas com 2 cadeiras, né? Aí sentava com uma pessoa do lado. Aí eu perguntava assim pra pessoa do lado, gente, eu não entendi nada do que o professor falou, o que foi que ele falou, hein? Não entendi nada. Aí falava, eu também não entendi nada. Então foi quando eu parei de ficar de paranoia. Que, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Como é que eu vou entender aqui as coisas? Como é que eu vou passar? Como é que eu vou fazer? Porque eu também não era a única. E depois que o professor saía, terminava a aula e ficava escutando, assim, né? As pessoas falando, dizendo, gente, não entendi nada. Ninguém entendia nada, ninguém falava nada. Porque tinha hora assim que dava vontade de levantar a mão e falar assim, professor, não tô entendendo nada. Sendo que como ninguém fazia, né, eu tava assim, crente que tava todo mundo entendendo. Aí não falava nada. Aí depois que todo mundo falava assim, não entendia nada. Eu disse, gente, por que ninguém fala? Aí não ia ser eu, né?
Mas, enfim, acabou de vez em quando. A gente tinha que se virar, né? Tinha que se virar de alguma forma. E nos viramos, porque aula teórica é babada, é chata, é muito. Nossa, é muito termo, é muito nome, muita nomenclatura. Formas de encaixes, formas de madeira, materiais e tal. Então, cada coisa tem seu nome específico. E as provas também, assim, eram bem babadas, porque tinha os professores que via que a prova era em 40 minutos, mas passava, assim, uma prova do tamanho de um Enem. 10 páginas, cada um texto, assim, a pergunta desse tamanho, a resposta A, B, C, D. Aí eu li, assim, às vezes pensava, meu Deus do céu, só pra ler uma pergunta, pra entender a pergunta, já foi meia hora do tempo. Então tinha aula, assim, que era um desafio, sabe? Esses de fazer prova de aula teórica. E cálculo, então, meu Deus. Lei, o bom de estudar lei, né? Das leis é que, como o livro era grossão, aí tinha um livro menor e o professor, assim, resumia, explicava o que estava escrito no livro. Então era uma maravilha, assim, pra todo mundo, porque o livro, assim, ele é escrito num japonês muito difícil, até pra japonês. Então, por isso que tinha essas aulas de leis, que era pra poder simplificar o que estava escrito ali pra gente entender. Então, pra mim era uma das melhores aulas. Inclusive, tinha até coisa assim que o professor perguntava o que significava pro povo. Ai, meu Deus, esse negócio de professores que ficam fazendo pergunta pro povo. Aí perguntava assim pros japoneses, eu sabia a resposta e ficava assim, quieta, pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí o professor respondia e vi que era, eu fazia assim, ufa, entendi, tô entendendo até mais. Então, essas coisas que eu tinha assim em relação ao japonês foi com o tempo melhorando. Convivendo com as pessoas e vendo que todo mundo tem seu tempo mesmo. Então era como se todo mundo ali soubesse japonês e estivesse aprendendo uma coisa nova. Realmente era assim. Aí tá, né? Aí as aulas de cálculo. Isso sim que foi o maior desafio de todos. Cálculo em japonês. Gente, sério. E ela também, a professora, era daquelas que vai fazendo pergunta pro povo. Sendo que no Japão, eles têm um método bem diferente de fazer cálculo. Por exemplo, divisão, sabe? Quando você faz a divisão, eles vão passando pra cima e vai pra cá e vai pra cá. E o cálculo, e o jeito que eles falam os números e as contagens, eu ficava, gente, eu não aprendi assim não. Todo mundo aprendeu assim, mas eu não aprendi assim. Como é que chega nesse resultado, pelo amor de Deus? Aí quando eu entendia, né, a fórmula, como que era feito o cálculo, aí eu fazia o cálculo, a parte numérica do meu jeito. Chegava no resultado. Aí a professora perguntava, quanto que dá? Aí eu falava, tal. Ela, como é que você chegou nessa conclusão? Aí eu... Um anjo veio me fala. Não importava, gente. Lembro que isso daí também já... Eu tive 2 cadeiras, né, de cálculo, cálculo 1, cálculo 2. Cálculo 2 eu já tava em outra turma, já eu conto. Por quê? E tinha um chinês, e ele falou, nossa, muito bom chinês pra poder fazer os cálculos lá. Esse chinês específico, né, Cookie. E ele também fazia os cálculos e ficava assim, cheguei no resultado, não importa como, mas cheguei no resultado. Então a gente era assim, realmente no Civirex mesmo. E aí sim, as aulas mais maravilhosas, as práticas, né? Que é aula de fazer 3D, aula de fazer maquete, até as de desenho à mão, desenho no computador, assim, pra fazer planta, fazer 3D, fazer produtos também tinha cadeira de produto, então a gente fazia design de cadeiras, de móveis e tal, luminárias. Então o curso foi muito bom, assim, bem completo. Então eu consegui pegar, né, esse conhecimento, essa base de arquitetura e design interiores. E engenharia civil também, porque aqui arquitetura e engenharia civil é um curso só. Só muda assim o nome, porque essa faculdade que eu fiz, ela é só de arquitetura e design interiores. Então, ou você escolhe arquitetura, ou design interiores, ou os dois. E exteriores também tinham assim, mas era só arquitetura. Faculdade que era assim, geral, universidade, que tem o curso de arquitetura dentro de outros vários. Basicamente você começa o curso aprendendo o básico e chega numa parte em que você escolhe se você quer focar na área de arquitetura, na área de engenharia civil ou na área de pesquisa. Sendo que da minha eu vi assim bem no geral, peguei assim dos três, só não fui muito pra pesquisa, né? Mas tinha aula também que era pra fazer
relatório, então a gente pegava um tema que a gente quisesse pra poder fazer toda uma pesquisa, um relato e tal sobre isso. Inclusive, meu primeiro foi sobre Oscar Niemeyer. Fiz um relatório lá em 2 dias, estava doente, assim, de férias. Mas, vou parar pra poder fazer esse relatório. Fiz um relatório, assim, gigante, mas várias pesquisas, e ida em museu, e lido, não sei o que lá. Quem quiser, dá uma avisada aí que eu mando, tá em japonês, mas é um projeto, assim, que ficou muito massa. Tirei nota máxima, que eu queria muito apresentar a arquitetura brasileira pro pessoal. E foi muito bom isso também. Aí tinha aula de maquete, nossa, aula de maquete muito bom também. Que tinha a maquete estrutural, que era fazer toda a estrutura de madeira, que é pra poder ver, a gente saber, né, a grossura de cada um, como que monta o processo, a ordem e tal. Aí tinha os mais detalhados, né, que fazia cada coisa, eu amava assim, fazer cada detalhe. Desde o hotel, da piscina, a parte da água e pedras e churrasqueira e a carne, o negócio de pegar assim, fazer assim, minúsculo. Pra mim só podia ser só aquilo o curso. Então foram vários tipos de cadeiras, assim, várias coisas diferentes que eu aprendi. E deixa eu ver. Aí eu fiz um ano. No segundo ano, a tal da minha amiga filipina resolveu desistir do curso. Ela tava, enfim, com as coisas pessoais dela e não tava muito curtindo também o curso. Eu também tava meio assim, não curtindo muito, porque, eu sei que é complicado trabalhar, dar aula, ser professor, tá ali naquela. Mas, se você dá aula desmotivado, você desmotiva os alunos também. Tinha aula, assim, que eu tinha, nossa, muito interesse, história da arquitetura. Tinha aula, assim, que eu queria, assim, saber tudo, sabe? Mas a forma que o professor explicava, a falta de vontade, aquela... Não sei, professores que também não motivam muitos alunos, me deixavam, assim, muito morgada de pensar, gente, eu queria tanto aprender isso, mas tá tão... Não tá, assim, do jeito que eu esperava, sabe? Expectativas que a gente coloca, mas que quando a gente tá começando uma coisa, que você tem vontade, tem paixão, e tá ali naquele ânimo, naquela pegada de aprender, mas a pessoa que ensina já é uma pessoa, assim, cansada da vida, fica muito complicado. Ainda bem que, lembra aquele professor que eu falei do começo? Ele era meu professor lá também. E ele era o tipo de professor que tava ali, sabe? Incentivando quando a gente já tava ali. Morto, cansado, exausto, sem entender nada. Ele ia lá, ajudava, apoiava. Tava ali, sabe? Pra poder botar a pessoa pra cima. Então, esperava muito, assim, nele. Ele era aluno de lá, que virou professor. E era o mais novo de todos, mas a forma, assim, que ele tava ali sempre presente era, assim, o que ia me ajudando a empurrar, porque muitas dificuldades, né? As expectativas e também o cansaço, porque também não era só faculdade que eu fazia, me mudei pra Tóquio e tal, precisava bancar, né, as coisas, pagar meu dia a dia, pagar as coisas da faculdade e tal. E, enfim, era muito complicado trabalhar e estudar, porque meu curso era integral, segunda a sexta, no dia inteiro. E ainda trabalhava dia de semana, quando dava, trabalhava final de semana, então é muito exaustivo. Tinha hora, assim, que eu acordava às 6 horas da manhã, chegava em casa às 11 horas da noite. E nessa rotina de estudo, pós-estudo, e trabalho, e volta de trabalho. E minha faculdade, no primeiro ano, era 2 horas de distância. Eu pegava bicicleta, aí eu pegava um trem, lotado sempre. Pessoal que era uma estação depois do aeroporto, então cheio de mala. Então eu tava sempre ali, ó, cansada, mas estudando pra prova que ia ter no dia. E depois ainda trocava o trem, pegava mais um trem, também lotado. Aí de lá eu ainda tinha que andar pra faculdade, então era tipo 2 horas pra ir, mais 2 horas pra voltar. Fora o dia todo de estudo, pra depois ir trabalhar e voltar pra casa. Então, tinha assim, coisas que eu queria aprender, aproveitar mais, sabe? E queria fazer mais pesquisas e sair mais por aí e desenvolver mais, e os trabalhos que eu queria fazer mais em detalhes, mas eu tinha essa limitação. E é isso. Ou era nessa limitação, fazendo como dava,
ou não era nada, porque, né, ia cair do céu ali uma feira, né? Aí podia ter, né? Vale estudante aí pra ver se ajudava. Mas, enfim, também sobre isso, eu peguei um empréstimo da faculdade, por ser descendente japonês. Descendente japonês tinha essa opção de pegar empréstimo do governo. Então eu peguei esse empréstimo do governo, que eu recebia todo mês, que era pra pagar a faculdade, né? E daí eu fui seguindo assim. Inclusive, se você também tem interesse em estudar no Japão, procure sobre essa opção de você pegar empréstimo com o governo, porque daí você pode receber e ter condições de pagar a faculdade. Eu recomendo muito, assim. Eu falei, né, que eu trabalhei 3 meses pra juntar dinheiro, mas eu trabalhava muito e recebia muito pouco, então o dinheiro que eu consegui juntar lá foi pra pagar os materiais iniciais da faculdade. Eu recomendo muito se você tem uma família ou pessoas, ou você mesmo que consiga dar um suporte pra poder você, nessa época que você tá estudando, pra poder estudar e focar nisso. E antes de você fazer isso, tem uma preparação de tanto da língua, né, como eu falei, mas também questão financeira. Passa um tempo assim, junta um dinheiro, junta uma reserva, que é pra quando você resolver parar uns meses, um tempo assim, pra poder estudar alguma coisa, você ter essa opção, sabe? Você ter essa reserva, que daí você foca mais o seu tempo nos estudos e tem essa reservinha ali pra poder dar uma ajudada no dia a dia, em vez de ter que ficar assim ralando. Porque realmente tinha dia que eu faltava faculdade pra poder trabalhar, porque eu precisava. Tinha dia que eu faltava trabalho, porque eu tinha muita coisa pra estudar. Eu estudava assim no trem, no caminho, estudava no trabalho, estudava em casa, assim, já quase meia-noite. Então foi bem difícil, foi bem ralado. Então as dicas que eu tenho são essas, de fazer uma reserva e procurar empréstimo e realmente focar nisso pra poder, sabe, fazer da sua experiência o mais proveitosa possível. Porque hoje que eu paro e penso, tinha tanta coisa que eu queria ter aproveitado mais, mas eu fiz o que eu pude. Então, pra quem que vai começar agora, saiba dessas dificuldades de você trabalhar e estudar, que é babado. Mas enfim, deu certo. No segundo ano, eu tava meio pra baixo, assim, nas coisas da vida, era muito cansativo e tava, enfim. Aí minha amiga filipina, né, que resolveu desistir da faculdade, desmotivada pelo professor lá. E ela saiu e eu fiquei lá, só eu e os japoneses. E eu resolvi, aí eu pensei assim, não, calma. Segundo ano, isso foi no terceiro ano. Aí eu pensei assim, eu fui pro Brasil. Lá no Brasil, passei toda a experiência, assim, de ver como era o Brasil, o dia a dia lá, como era diferente do Japão. Porque o Japão, além da dificuldade, né, que eu falei de estudar e trabalhar, tem um racismo muito forte aqui. A xenofobia, né, no caso. As pessoas tem muita gente xenofóbicas e era assim, tanto no dia a dia quanto na faculdade também rolava umas coisinhas, mas que eu tentava relevar. E, enfim, essas coisas vão, né, atingindo o psicológico da pessoa. Então eu voltei, não tava me sentindo feliz, motivada e tal, e tranquei a faculdade. Mas eu tranquei já esperando, sei lá, me preparar melhor, como eu falei, juntar mais um dinheirinho pra quando voltasse mais de boa. E foi o que eu fiz, eu tranquei um ano. Como já era o último ano também, faltava mais um ano, eu tava numa turma em que eu via que as pessoas não batiam, assim, as ideias que eu queria, e fazer trabalho em grupo, ainda mais no TCC, com gente que você discorda de tudo. Não ia dar muito bom, não ia fazer negócio muito bom. Aí tá, né? Tranquei e resolvi, pronto. Daqui a um ano eu volto, nesse um ano eu vou me preparando aqui. Aí foi o que eu fiz. Eu trabalhava. Comecei trabalhando com delivery, entregava comida de motinha, assim, trabalhava 12 horas por dia. E das 11 às 11 todos os dias, fui lá juntando dinheiro.
Aí comecei a trabalhar. Aí eu resolvi fazer um mochilão. Aí eu disse, ai, é que eu tô cansada aqui também no Japão, eu preciso sair um pouco daqui. Aí tem toda a história do mochilão. Foi um mochilão de 40 dias pela Ásia, em que eu passei pela Malásia, Tailândia, Camboja e Vietnã. Vai ter um vídeo em breve também sobre esse mochilão. Mas enfim, nesse mochilão foi muito bom assim pra eu me reencontrar, saber assim o que eu queria. Porque eu já tava tanto no piloto automático de fazer o que tinha que ser feito ali, que eu sentia aquele incômodo e ele sabia que tinha um incômodo ali, mas não sabia bem o que era. E fui viajando sozinha assim, nessas meditações da vida, que eu fui ficando em silêncio assim, as coisas foram pro Japão, a vida longe, então eu conseguia no meu silêncio ali ouvir mais as vozes que vinham de dentro de mim, que era ver assim o estilo de arquitetura, o estilo de trabalho, o estilo de vida que eu queria ter, e que não era bem aquela correria e tal, aquela loucura de Tóquio. Então eu participei de voluntariado, eu vi assim a vida de uma forma bem simples, bem tranquila, e nessas trocas também de hotéis e pousadas e tal da vida, que eu fui assim notando essa minha paixão enorme por hotéis e pousadas e um estilo de habitação temporária que para receber pessoas, para deixarem elas ficarem de boa, relaxadas, aproveitar durante uma viagem e tal. E eu disse, ai meu Deus, é isso que eu quero. Que eu mais quero fazer, né? Porque eu quero fazer muita coisa, mas o que eu mais quero fazer é isso. Daí eu voltei, assim, conhecia gente que era dono de hotéis, dono de negócio, estabelecimento, casa e dia a dia e tal. Então nessa viagem me acrescentou muito, muito, muito como pessoa e como profissional também, pra poder eu ter uma diretriz certa de pra onde eu quero ir. Daí eu voltei e tal, e quando eu voltei, ainda passei uns meses também que eu trabalhei mais, juntei mais um dinheirinho e depois quando já tava na época de voltar pra faculdade, fui lá e matriculei de novo. Quando eu matriculei de novo, foi uma experiência já totalmente diferente. Eu tava na turma, que era uma turma de baixo da minha, né? Que como a minha já tinha se graduado e tal. Foi engraçado que na graduação o pessoal foi pra Singapura. Eu só vendo lá o pessoal viajando, fazendo viagem de formatura lá. No Vietnã, passando nem um pouco mal também. Tava ótimo lá, viajar sozinha do meu jeitinho. E tal, né? Aí, que foi, né, que aconteceu? Aí voltei pra faculdade. Aí tava essa turma, eu tava assim, meio nervosa, porque aqui eles têm muito esse negócio de os alunos de turmas mais antigas e tal, que chamam de senpai. Então, senpai, e os que são de turmas mais novas são os kohai. Então, eu tava na turma dos meus kohais. E até então, todo mundo me chamava de senpai, sendo que eu não era mais senpai. Agora eu tenho um pai. Brincadeira. Mas, enfim, eu não era mais senpai, né? Eu tava ali, lá na turma, com o pessoal, então eu era meio nervosa. Só conheci uma menina lá, que no começo a gente até conversava, mas também não batia muito assim as ideias, então eu ficava mais na minha. Aí, nessa, né, um ano de curso, nos 6 primeiros meses, a gente fazia um trabalho em grupo, que é o pré-TCC, que é uma preparação para o TCC. E os últimos 6 meses, o TCC mesmo, seria o mesmo grupo. Então, logo de começo do período, né, que dura um ano, as pessoas já estavam perguntando assim, vai fazer grupo com quem e tal. Eu disse, gente, não conheço ninguém, como é que fazer grupo? Aí eu até perguntei pra essa menina, como é o pessoal aqui, né, como é que é o estilo deles e tal. Eu disse, acho que fulano faz umas coisas desse estilo, fulano gosta de tal, não sei o que lá. Ela me deu umas dicas, eu, beleza, tal. Aí tinha um menino muito engraçado. Ele tinha um cabelão, o diferente do que tinha assim, todo mundo meio assim parecido, e tinha uns diferentões, né? Aí ele tinha um cabelão assim, único lá de chinela havaiana. E chinela havaiana lá, tudo na cara. Eu disse, oi, posso fazer grupo com você? Aí ele, tá bom. Aí eu entrei nesse grupo, ele e o outro menino, que é o chinês que eu falei, né? E ele era meio japonês, meio filipino. Aí eu disse, tudo certo aqui. Então a gente formou nossa panelinha ali. Conversava com o pessoal e tal, os outros grupos e tal, não sei o que lá, com a galera. Mas a conexão bateu ali, nós três. Então, o rolê que a gente dava era nós três. A gente saía pra comer, pra conversar, pra não sei o que lá, curtir música. A gente fazia
todo esse processo, né, de estudo, de como que a gente ia fazer, trabalho e tal nisso. E, foi uma experiência muito boa. Eu pensei assim, meu Deus, ainda bem que eu tranquei a faculdade, porque trouxe uma bagagem maravilhosa dessa viagem, desse mochilão que eu fiz. E agora eu tô numa turma que as coisas fluem totalmente diferente. Outra coisa também que eu esqueci de dizer, que eu era representante de turma. Logo eu. Eu fui representante de turma no primeiro ano, no segundo ano, que tinha que decidir as coisas, que tinha que fazer votação, que tinha que botar a galera pra se movimentar e tal. Então eu fiz isso nos primeiros 2 anos. Aí nesse terceiro ano, como já era outra turma, né, então eu já não fui mais eleita, né. Nem lembro quem era também, mas... que loucura. Aí... tal, né, até me perdi, enfim. Aí a gente fazia esse grupo e era muito divertido, porque a gente fazia os trabalhos assim, ouvindo música, conversando, trocando ideia e tal. E fazendo tudo assim, mínimos detalhes também, né? Então o primeiro trabalho que a gente fez era pra escolher lá uma loja de música, uma loja de variedades, que ia ser em Shibuya. Aí a gente fez uma loja que a gente gostava muito, que é a Disco Union. E era assim, uma loja de música geral. Tinha vinil, tinha instrumentos musicais, tinha espaço para fazer rádio, podcast, tinha loja de roupas, tinha um monte de coisa. Então foi assim, um projeto muito massa. Então a gente já tava assim, alinhadíssimo. Os 3 já gostavam assim, mais ou menos de estilo de música e tal. Então rolou um negócio bem massa. O projeto foi muito bom. E tudo fluiu muito bem depois disso, porque quando você tá com as pessoas certas, assim, o negócio vai indo. E quando foi... porque são tantas coisas que vai vindo assim, lembrando na cabeça, né? Lembra o professor que eu falei, né, antes de entrar na faculdade e tal, que ele era mó empenhado e tudo. Ele foi o professor responsável pela essa turma, a turma nova que eu tava. A turma anterior que eu tava, o professor era um professor assim, né, muito cuzão. Era o professor que passava, prova de Enem pra poder fazer em 40 minutos. Então, ele era daqueles bem agoniado. E... aqueles professores assim que chega e irrita. E ele que foi a decisão da minha amiga desistir da faculdade, porque ele, botava ela ali na lama. Eu falava, nossa, não, esse professor, hein? Pelo amor de Deus. O professor, a minha turma nova, né? Então o professor responsável pela minha turma era aquele que era o que botava a galera pra o rolê. Eu disse, gente, foi totalmente diferente. Porque ele era bem mais organizado e motivador pela turma, assim, no geral. De 6 em 6 meses, né? Final de semestre, assim, sempre rolava um evento na faculdade, que era um dos melhores projetos do semestre. E... quando eu tava no primeiro ano, eu lembro assim, que a gente ia lá assistir, muito massa, porque aí cada turma, da faculdade toda, cada turma, era escolhido um projeto que ia ser apresentado pra faculdade inteira. Então eram 2 dias em que os melhores projetos lá eram apresentados, então todo mundo assistia, assim, os projetos que foram rolando, assim, em turmas diferentes, né? Eu ficava olhando assim, olhava o jeito que apresentavam, o jeito que faziam os slides, as maquetes e tal, ficava fazendo um monte de anotação. Aquilo pra mim era maravilhoso. Eu só pensava assim, será que um dia estarei lá? Terceiro ano aconteceu isso. Esse projeto que eu falei, né, da loja de música foi escolhido, né, como o melhor da turma pra poder ser apresentada. Meu Deus, fiquei muito nervosa a gente ir lá. E, foi tudo, foi uma realização, assim. Daí os outros últimos 6 meses que era pra fazer o TCC. Esse TCC a gente fez em tema de pousada, eu dei a ideia, né, que podia ser qualquer terreno, qualquer lugar do Japão. A gente escolheu um terreno lá onde ia ser as Olimpíadas de Surf do Japão, né, que rolou e tal. A gente foi lá e foi muito divertido, porque todo mundo na sala, assim, a gente saindo lá, pronto pra ir pra praia. A gente foi pesquisar, a gente alugou um carro e a gente fez todo o projeto, que ficou muito lindinho também dessa pousada. Que ainda bem que os meninos abraçaram essa ideia que eu dei. E também foi escolhido pra ser apresentado pra todo mundo. Então foram 2 projetos assim na sequência pra apresentar lá.
foram escolhidos. Era muita loucura, porque era enorme, assim, a maquete que a gente fez, sabe? Toda detalhada. Aí era carregando a maquete, o pessoal assim, sugoi, tipo, ai, que massa e tal. A gente lá, só passando, assim, bem feliz. Daí foi isso. Como eu fiz, foi escolhido 2 vezes pra ser apresentado. Rolou a formatura, a gente passou e tal, não sei o que lá, e formatura. Aí na formatura, nem sabia disso, gente, mas das 300 pessoas que estavam se formando, foram escolhidas 15 pra ser escolhidos os melhores alunos e tal, mais empenhados. E a gente foi escolhido, nós 3. Então foi lindo ver, assim, a gente em pé lá, ouvindo diretamente as palavras do reitor pra gente. E, ai, foi um dos momentos mais emocionantes, eu não esqueço até hoje. E foram todas essas experiências que eu passei. Teve muita dificuldade, muitos momentos em que quase pensei em desistir, mas pensei, meu Deus, fazer o quê? Além de fazer isso que é o que eu mais gosto. Então, os momentos mais difíceis, mas como não tinha outra opção, ia seguindo, os dias que eu tava motivada, aí ia mais ainda, e aí consegui terminar o curso como uma das melhores alunas. E tudo isso porque foi feito assim, com muita vontade que eu tinha dentro de mim. Então é isso, a minha experiência de